Acho que tô ao vivo. Pera aí. Olá! Quanto tempo que a gente não faz um negócio desse, hein? Rapaz, isso aqui tá me deixando até pô, meio saudoso. Era divertido, era bom o negócio. Era um pouco Tirar diferente, né? Normalmente a gente estava aqui um do ladinho do outro, agora a gente está agora a mais para gente tá um frente. pouco distante, né? É diferente, né, fazer assim e fazer presencialmente. Eu acho que presencialmente funciona um pouco melhor, tem mais dinamismo, né? Aí, ó, quem chegou aí? Boa noite, Neinha. Vovó. Pois é, aproveitando, já que a gente já começou aqui, né? Como está essa relação da avó da Alice com a Alice com você? Peraí, deu muita diferença aí para você. Por enquanto você está travado Eu para mim. desconectei o Wi-Fi. Tô te vendo, tô te ouvindo. Não sei para o pessoal em casa aí, mas para mim tá, Continuo? tá ok. Tá me vendo e ouvindo agora? Tô, Tá me vendo e ouvindo bem? Beleza. tô Não, é sim. porque eu acho que o Wi-Fi aqui tá pior do que o 4G. Tá, então você perguntou sobre a relação da avó com a Alice? Da avó da Alice com a Alice e com você, né, filhote aí? Como é que tá essa triangulação aí? Rapaz, difícil responder assim, porque tem muita coisa que eu ainda estou processando, né? Por Sim, isso você que, tá assim, muito recente tive a nessa ideia fase aí hoje de te paternal. chamar e acho que tanto que o título que eu coloquei lá foi sobre desafios e as vivências diárias, porque para mim é tudo muito novo, mas eu sinto que, assim, a vovó, ela parece que tá transitando agora ali entre o cuidado que era comigo para Alice, já começo a perceber esse cuidado maior. Mudou o Como é foco, que eu né? posso dizer? As ligações, as mensagens, já não é mais. E aí, tudo bem? Não. Como está a Alice? Um dia desses eu chegando em casa, eu tenho o hábito, que as pessoas que estão me ouvindo não me copiem, mas eu tenho o hábito de, quando estou saindo do consultório, voltando para casa de moto, eu ligo, boto o celular dentro do capacete e vou falando. E aí, um dia desse, ela manda foto da Alice. Eu falei, estou voltando para casa, estou saindo do consultório para casa. Não, mas eu quero ver, eu tô com saudade. Eu falei, calma, eu já estou indo para casa. E aí é isso, é só para ela ver a foto e falar assim, gostosura da vovó. Claro, marcar ali a presença dela nessa relação, né? Eu queria perguntar para você, como é que foi o seu primeiro mês? Você lembra? Então, é, vou fazer um relato assim um pouquinho maior para falar como foi. Então, também vim aqui, só que Ah, eu imaginei que você viesse caracterizado, eu também falei, ah, não. essa A gente camisa se aqui quem me entende, deu né? foi a Jéssica, inclusive, que nessa fase, inclusive, tem sido, como sempre, muito importante, né? Mas A Juliana me respondendo a deu sua o pai do ano. pergunta, hã? A Juliana me deu escrito pai do ano. Essa aqui eu comprei. Muito bom. Quando o Dante nasceu, a gente teve a ajuda da minha sogra, a mãe da Jéssica, que Uhum. veio ficar com a gente por umas 2 semanas e para nós foi muito importante, Sim, porque eu precisava trabalhar, a Jéssica, como fez cesárea e estava sentindo ainda muito a questão do parto, ficou muito limitada. Então, ela, para as tarefas de casa, essas coisas mais assim, do dia a dia, ajudou muito. sim. Então, vou botar, você perguntou do primeiro mês. As 2 primeiras semanas, se eu não me engano, a gente teve essa ajuda que foi muito importante. Agora, para mim, especificamente, eu acho que o meu processo com o Dante de me sentir pai, de ter essa relação maior,
Eu acho que foi depois de um mês. Porque, para mim, muito marcante foi quando ele começou a sorrir para mim. Ali eu comecei a me sentir pai do Dante. A Uhum. paternidade bateu mais para frente. Eu não tive essas coisas que algumas pessoas Eu lembro têm. de você ter comentado com isso, sobre isso uma vez comigo. Que É, assim, você ainda não se sentia efetivamente pai até aquela interação acontecer. E aí isso me faz pensar sobre algo que eu venho falando frequentemente para as pessoas sobre, e eu acho que isso para você, acho que a sua fala diária em cada vídeo, em cada que é sobre não ter receita de bolo, né? Que isso bate de uma forma para cada um. Primeiro que assim, ao longo do período de gravidez de Juliana, da gestação, eu me avaliando, eu sempre me achei assim cuidadoso com o que precisava fazer. Eu era muito prático. Precisa ir em uhum. tal lugar, vamos levar, vamos aqui, vamos lá. Por exemplo, eu não perdi uma ultra. Eu acho que, minto, a última ultra eu não pude ir porque eu estava trabalhando, foi marcado muito em cima da hora, mas eu fui praticamente em todas. Mas eu não tinha aquela coisa do carinho com a barriga e tal, até porque eu sempre tive muito nervoso de barriga de mulher grávida. E eu falava isso para ela. E ela, né, como não vale nada, vinha com aquele barrigão enorme, esfregar assim na minha cara e tal, para me sacanear. Mas, para mim, o processo já começa a acontecer no dia do parto. Eu nunca me vi tão nervoso na vida como aquele dia. Para você ter noção, eu fui no banheiro fazer xixi pelo menos umas 15 vezes até a Alice nascer. Eu estava muito nervoso e acho que isso apareceu dessa forma, né? Acho que a resposta do meu corpo foi essa. Juliana, numa calma. E aí, cara, quando a médica puxa a Alice, foi muito doido. Porque assim, parece que eu achei que fosse parar ali. E aí eu já estava totalmente em choque, porque eu segurando a mão de Juliana, mas ao mesmo tempo a médica que era ligada no 220, alguém me chama para poder acompanhar o pediatra ali, dando os primeiros cuidados, né? E aí aquilo foi tudo muito doido e tal. E aí quando as coisas foram acontecendo, já, cara, eu já me senti o pai verdadeiramente quando eu peguei e fui lá mostrar para todo mundo, quando fomos para o quarto, porque você me falou uma coisa outro dia, que a frase que você usou, você falou assim, você mergulhou de cabeça. E eu mergulhei geral. Porque assim, eu fui para dentro, tanto que assim, muitas pessoas têm falado sobre isso nas redes. Nossa, Rafael, você tá bem ativo e tal. Eu conversei com a Juliana e falei para ela, você está de acordo comigo sobre esses primeiros dias ficarmos só eu e você? E ela falou, vamos embora. E foi muito, muito cansativo. Mas eu julgo que assim, eu precisava desse aprendizado. Eu precisava porque eu acho que aí a gente já entra num assunto que eu vou abordar, vou falar mais à frente, mas a gente entra numa questão que é essa coisa de machista e etc e tal, porque eu recentemente fiz um texto falando, né, que eu não me vejo ajudando o Juliano, não consigo me enxergar dessa forma. Isso me soa muito mal. Eu escuto isso de uma forma muito ruim, porque eu não me vejo ajudando ela. Eu me vejo fazendo o que é a minha função. A única coisa que a natureza não me permite é amamentar. Então, quando Uma pena, né? conversei. Então, quando eu conversei com ela, no finalzinho ali, que ela estava ainda para decidir, no final da gestação, né? Parto normal, cesárea e tal, eu falei assim: escolha. Você terá meu apoio, seja qual for a sua escolha. Mas eu acho que é importante essa escolha ser sua. Ah, por quê? Porque eu sou muito frio nesse sentido. Minha cirurgia que eu fiz da perna recentemente, cara, eu peguei minhas coisas, botei na mala, tchau, tô indo. Tá indo pra onde? Tô indo pro hospital.
Cheguei lá, liguei a Netflix, fiquei deitado na cama, parecia que eu estava de férias no hotel. Então, assim, eu lido com as coisas dessa forma. Então, eu preferi que ela escolhesse e tivesse a certeza que teria meu apoio, como eu acho que ela teve. Eu cuidei dos pontos, limpei lá quando precisava, e nos primeiros dias eu fiz comida, arrumei a casa, e assim foi. Só que a gente, né, outro ponto que eu acho que eu tenho visto aí na internet, lendo alguma coisa, por que que nós não temos ainda licença paternidade como deveríamos, né? Se a gente É, pensar nessa participação do pai mais ativa. Porque, assim, eu precisei logo trabalhar, a gente trabalha, se a gente atende, a gente recebe, se a gente não atende, a gente não recebe. Então, eu precisei voltar logo, e aí foi quando a gente recebeu o socorro da mãe dela. A mãe dela vem na terça e na quinta, que são os dias que eu estou presencial no consultório, nos outros dias eu estou online, e aí a mãe dela vem e dá essa ajuda que você disse que teve da mãe da Jéssica. porque aqui a gente ainda tem um a mais, né? Que é a Giovana. A gente não podia deixar de fazer funcionar a dinâmica normal, porque tem a Giovana para ir para o colégio, para buscar, enfim, tem toda uma logística. Eu nem lembro se na época ela já estava indo para a escola, mas de alguma forma ela tem demandas, né? Tem o almoço dela, Uhum. enfim. Porque estava na época da pandemia, então ainda teve uma parte que ela estava tendo aula online. Então eu não me recordo exatamente como estava funcionando na época. Mas a gente precisava de dar um suporte para a Giovana também. Então, eu até lembro de alguma conversa que eu tive com a Jéssica de que assim, não seria problema se ficássemos só a gente. Mas, Uhum. primeiro que eu acho que a mãe dela não teria um pilipaque se não pudesse participar do processo. E segundo que era muito funcional, muito útil ter essa ajuda, em especial considerando a Giovana. Então, assim, para nós aqui na nossa configuração, ter essas 2 semanas iniciais, em que a primeira semana eu não trabalhei, fiquei resolvendo burocracia, mercado, essas coisas. A minha A sogra ficou primeira cuidando semana da eu também não casa. trabalhei, não. E a Jéssica ali se recuperando um pouco, né? Porque a recuperação não é tão curta assim. Teve todas essas circunstâncias. E essa questão da licença paternidade é uma discussão muito importante, né? Porque essa é uma realidade brasileira, né? Em outros países, há outras configurações Na desse Alemanha, se eu não me sistema de engano, licença. a licença paternidade é exatamente a mesma que a mãe. Tem lugares, porque varia de país para país, né? O que eu andei sabendo, até por alguns pacientes que eu atendo fora do Brasil, é que em alguns lugares você tem um número de tempo que pode ser Uhum. dividido entre os pais. Tipo, 1 ano e meio Sim. e cada um decide como vai usar esse 1 ano e meio. Outros têm a mesma proporção, 4 meses para um, 4 meses para outro. Então varia de país para país a legislação. Mas é interessante, né? A ideia de se discutir a licença paternidade, que hoje é um período muito curto, é irrisório, é insignificante, na verdade. Esses dias eu até publiquei alguma coisa. A gente está falando agora da licença paternidade, mas alguém postou alguma coisa no Twitter falando sobre quando um pai precisa trabalhar, ele faz uma entrevista de emprego, vai lá e trabalha, e quando a mãe precisa trabalhar, não. Eu tive duas interpretações daquilo, e foi justamente por isso que eu resolvi publicar, porque uma, que de fato eu faço uma crítica tamanho família às empresas, porque assim, não importa se a pessoa tem filho pequeno ou não, o que importa é que ela vai oferecer enquanto mão de obra, enquanto trabalho, enquanto comprometimento, mas também isso é a parte que eu confesso para você que eu tenho me sentido muito incomodado. E aí a Rafael totalmente despido de qualquer lugar de profissional para dizer desse lugar que eu agarro com unhas e dentes para poder viver. Porque assim, me soa, né, a forma que estava escrita ali, me soa assim, não, essa é uma preocupação da mãe. E eu já estou mega preocupado em como que vai ser, inclusive, o retorno de Juliana ao trabalho, porque assim, eu não atendo crianças, então o meu maior público é à noite, atendo de tarde também, alguns dias de manhã, mas eu sempre tive
o meu maior público à noite, até as 10 horas da noite, e como que vai ser com creche, com para onde que a Alice vai nesse período que tivermos os dois trabalhando. Então, isso é uma coisa que me pega. E aí eu vou falar, já que eu estou falando desse incômodo, duas situações ontem que ocorreram no shopping. Manda para vovó. Provavelmente vai sobrar para você e para outra avó mesmo, mas isso é uma coisa que ainda tem que ser muito conversada. Isso eu quero trazer, assim, lógico, dividir com todo mundo, mas até para te escutar, enquanto paizão, que eu sei que você é também. Eu fui no shopping ontem com a Juliana, porque assim, a Juliana tá ficando muito em casa, né? Eu tô saindo para trabalhar, ela tá ficando muito em casa e dá mamar, e a Alice chora. A Alice é muito chorona. Acho que nesses primeiros meses aí eu acredito que ela ainda vai ficar muito chorona, porque é aquilo, né? Acabou de sair de um lugar maravilhoso, encara esse mundo cão aí, mas como eu me aproprio realmente desse lugar, algumas coisas me incomodam e me incomodam muito. Ontem eu fui ao shopping levá-la, que ela falou, eu preciso sair de casa, preciso ver gente um pouquinho. Eu falei, Alice está com quase um mês, vamos embora. E fomos. Cara, eu entrei numa loja, que aí ela foi experimentar algumas coisas e a Alice estava no meu colo. A vendedora parecia que estava incomodada e ela queria a todo momento dizer o que eu tinha que fazer com a Alice. Faz assim, faz assim, faz assim. E eu assim, saía da loja, respirava fundo e voltava. Quando eu voltava, ela falava de novo. Teve uma hora que eu acho que a Juliana nem ouviu. Ela acho que chamar a Juliana para poder me orientar ou fazer o que ela achava que deveria ser feito. Eu estava quase mandando aquela mulher ir para alguns lugares aí não muito amigáveis e perguntando para ela, vem cá, o que você está querendo dizer com isso? Que eu, na condição de pai, não sou capaz de cuidar da minha filha da maneira que eu acho que eu tenho que cuidar? Mas respirei fundo e saí. Esse foi um. E o outro, acho que nem teve muito a ver com a questão do meu lado pai, mas acho que as escolhas também que eu e Juliana a gente faz. Uma loja de brinquedos que a gente entrou e a vendedora, Juliana brincou comigo, balançou uma chupetinha assim, aí vou comprar. E aí eu falei assim, vai comprar para servir de enfeite, porque a gente decidiu não dar chupeta para Alice. Cara, uma decisão nossa. Cada um vai decidir o que conversa, que entra em acordo. Para mim, assim, entre eu e ela, a gente vai chegar nos nossos acordos e está tudo bem. A mulher quase queria me convencer que eu tinha que comprar uma chupeta porque ela achava certo. E quando Juliana falou assim, não, mas o psiquiatra disse que talvez nesse primeiro momento a chupeta até possa atrapalhar a amamentação. Psiquiatra? Ali, o pediatra falou sobre isso e aí a Juliana falou, aí a mulher falou assim, mas ele está errado. Os pediatras estão errados em falar isso. Cara, eu respirei fundo e falei assim, querida, errado ou não, isso é uma escolha que eu e a minha esposa a gente fez para nossa filha. Então não tem receita de bolo. Vamos, Juliana. Juliana quase me matou, porque assim, você fica dando confiança, e não sei o que, daqui a pouco a mulher vai embora, nem vai lembrar que você existe. Então eu falei, não, mas olha só, eu não vou conseguir ouvir as pessoas dando opinião sem ser pedido e ficar quieto. E fui. Mas é isso, eu acho que assim, eu tenho recebido muitos elogios de algumas pessoas sobre o que tem visto nas redes sociais, beleza? Mas é muito desafiador isso. A gente conseguir ocupar esse lugar de pai nessa condição, na sociedade como um todo, é muito difícil, porque não é assim que as pessoas enxergam e aceitam ainda. Fala-se muito do machismo e tudo mais, só que o machismo tá no ar ali fora. Eu não consigo me desfazer disso para poder cuidar da minha filha sem que as pessoas se intrometam de alguma forma, porque é a mãe que sabe o que é o correto. Então, assim, tá sendo bem difícil. Eu digo para você que está sendo bem desafiador.
É, eu acho que está no campo do inevitável, né? Uhum. Eu ouvia coisas com o Dante pequeno, assim, eu levei ele na minha avó e uma vizinha tava lá e falou: mas você veio sozinho com ele? Eu falei: sim. Eu morava até mais perto na época da casa da minha avó. E eu notei um ar de preocupação, não era só de uma admiração, era uma admiração tensa, sabe assim? Isso vai dar merda. Uhum. E aí, em algum momento, eu tive que trocar a fralda dele, porque ele sujou a fralda, e aí veio o segundo comentário. E você sabe trocar a fralda? Sei. Eu acho que tem. O machismo é uma questão que não é de gênero, né? Todo mundo pode Não, reproduzir o machismo, isso qualquer um consegue observar. Então há essa ideia da incapacidade masculina de criar filhos, que a mulher sabe, eu a tenho mãe lidado com sabe. machismo muito mais vindo das mulheres do que dos próprios homens. E é uma questão também que como a Malu Araújo colocou aqui embaixo no comentário, né, de que mulher escuta palpite de como criar filho desde que aparece positivo no exame. Eu acho que tem uma questão muito grande da geral, né, de dar palpite na criação de filhos. Eu acho que tem o machismo, Uhum. sim, mas tem uma questão que atravessa algo além do machismo, que é uma coisa de achar que se sabe como criar. Eu não consigo ler daqui. Terapia de família. Né? Que se sabe o que fazer, que tem que orientar o outro, como se todo mundo fosse um incapaz, né? E que Uhum. aquela pessoa que está falando é quem sabe. Falando Que é daquela pessoa que está cansativo. falando, desculpa só te cortar, porque assim, lê aí. Da chupeta, acalma que é uma beleza. Ô Malu, essa aí é uma pessoa que é uma das pessoas que mais vai me desafiar. Porque você falou assim, espera os palpites da família. Você acha que a vovó não se coça para dar 1000 palpites? Mas assim, a minha família me conhece bem e acho que eu não vejo problema nenhum em botar limite. Porque assim, uma coisa que eu amo minha mãe, sempre foi uma pessoa importantíssima na minha vida, e sempre vai ser, mas uma coisa que eu falo para ela com uma naturalidade. Você teve duas oportunidades de fazer na sua vida, uma se chama Rafael e outra Natália. Agora é a minha e será do meu jeito, junto com a minha esposa. As pessoas elas precisam aprender a colocar limites no outro, porque senão é o que o Bruno está falando, a gente vai sempre ser atravessado. Mas E desculpa, esse é um continue. tema importante, né? Porque a gente tem uma questão aí que é mais técnica, enfim, mas que ao nos tornarmos pai e mãe, a gente está saindo um pouco do O lugar lugar de filiado, principal. né? Exato. E isso não é muitas vezes recebido com conforto pelos nossos pais, né? Pelos avós Uhum. das crianças. Porque é isso, desestrutura, dá uma bagunçada. Então, é um desafio mesmo para todo mundo, não tem manual, como eu digo sempre, você está dizendo aqui também, mas é uma responsabilidade dessas pessoas que se tornaram pais colocar os limites nas relações, limites na Sim. relação com os filhos e limite na relação com os avós, né? Porque senão fica muito confuso. E aí, um ponto principal é quem é a referência para a criança. Uhum. É exatamente isso. Ela tá aí falando, eu até penso, mas não falo. Ela às vezes fala. Essa é uma ótima hora para falar pelas costas. Não precisa falar pra Aham. gente. Fala pros outros. Fala mal do filho. Fala, reclama com o vizinho, com o amigo. Pode falar mal, mas não pra gente. Não se mete na nossa vida, né? Sim, Mas exatamente. esse eu acho que não tem muita escapatória. Não é algo que a gente vai eliminar. É algo que a gente aprende a lidar, né? E claro que fica menos difícil quando esses pais conseguem lidar com isso e aí passa isso para os filhos, esses filhos passam adiante e aí a gente vai mudando uma cultura. Mas é um processo. A nossa Sim. cultura anterior não era assim, né? A nossa cultura brasileira é uma cultura muito misturada, né? É a cultura do quintal com várias casas. Então, todo mundo dá palpite em todo mundo sabe da vida de todo mundo e, enfim, tem as suas partes boas, mas as partes ruins não são pequenas. As fronteiras não são bem demarcadas. Eu
Eu ia falar de uma coisa, agora me esqueci, mas lembrei. Uma coisa eu tenho exposto muito a minha vida aqui com a Alice, mas obviamente que só a parte boa, né? É, a parte Claro. ruim ninguém posta nos stories, mas eu acho que eu estou aqui para poder levantar isso junto com você. Mas antes eu queria falar também de uma coisa que vem os elogios, óbvio, mas muitas mulheres, muitas esposas, muitas mães têm falado assim: você deveria mostrar isso para o meu marido. Meu marido tinha que ver isso. E aí eu penso algumas coisas em relação a isso, né? Como eu estava brincando, mostrando o livro ali, a terapia de família, né? Dentro dos pressupostos teóricos que eu gosto de estudar sobre terapia de família, a gente tem o conceito da retroalimentação de comportamento. E, e aí, é, é lógico que são amigas, são pessoas próximas que falam isso, mas se fosse num consultório, provavelmente eu ia questionar e falando assim, mas por que que você aceita? Porque assim, é isso, né? Ele faz porque ela aceita porque ele faz, e aí fica esse conceito retroalimentado. Porque, mas ele falou que não sabe fazer. Mas você também não sabia, pô. Ou você já era mãe antes? Talvez Então, era assim, dele, né? pois é. Então, assim, se tornar pai, se tornar mãe, é uma descoberta que vai acontecendo com os dois juntos. E se eu não sabia, eu sempre falei para a Juliana que eu tinha uma habilidade com criança porque meus parentes, né, eu sempre tive muitas crianças frequentando a casa da minha mãe quando eu era mais novo, eram bebês e tal. Então eu sempre tive uma certa habilidade. Mas o saber fazer efetivamente é agora, porque assim, eram filhos dos outros. Uma coisinha ou outra aqui, tanto que a primeira vez que eu fui trocar a fralda de Alice, eu botei a fralda do lado errado. A parte da frente estava para trás, está tudo bem. Hoje Então, já assim, tem fralda anti-idiota, né? Vem escrito parte de trás e parte é, da frente. então Eu são aprendi situações. assim também, como você. Botou. E depois, pô, essa porra não cola. E aí, mas é fazendo. Então, quando você escuta assim, eu não sei fazer, tudo bem. Eu também não sei, vamos aprender juntos ou algo do tipo. Porque senão fica num lugar de aceitar, aceitar, aceitar e depois se queixa de algo que você mesmo reforçou e aceitou. Eu acho que isso dialoga com o comentário que a Malu fez, né? Saber conversar com os avós, no caso de um jeito que eles entendam, deve ser complicado mesmo, porque a galera mais velha não é aberta a opiniões diferentes. Ninguém é aberto a opinião diferente. Isso não tem a ver com idade. Eu acho, e aí é uma opinião muito pessoal, que o problema não tem a ver com idade, nem com a relação familiar, qual o lugar que se ocupa pai, mãe, avó, tio. É uma questão de saber colocar limites. E por isso é muito complicado quando você não se coloca como um adulto. Porque para você poder impor respeito, impor limite, você tem que se bancar. Você tem que Sim. ser independente. Você tem que ter algum grau de autonomia. Se você não Uhum. adquiriu isso, não construiu isso, vai ficar muito difícil mesmo você colocar limite para o outro. Porque você ainda está numa posição muito dependente. Então, isso em qualquer relação. Não estou falando de família especificamente. Estou falando de marido e Aham. mulher, pais e filhos, até relação profissional. Se você não consegue ter um grau de autonomia intelectual, emocional, financeira, você está lascado. E aí é muito complicado você querer que o outro entenda alguma coisa, porque nem tudo depende do entendimento. Respeito não depende de entendimento. O outro pode não entender, mas ele tem que respeitar e acabou. Meu filho não entende porque eu digo não para ele. Eu não estou esperando que ele entenda. É isso. Tá colocado. E muitas coisas ele vai ter que ouvir não no futuro sem saber por quê, né? Exatamente. Eu sempre dou o exemplo do seguinte: você tá com o carro, vai parar numa vaga, tá escrito lá, proibido estacionar. Você vai perguntar
Por que que não pode? Não, não pode e acabou. Se você estacionar, você vai ser multado e ponto. Então nem tudo precisa ser explicado, né? É porque essa posição de depender de entender para fazer é uma posição muito passiva, né? A vida não vem com manual, né? Você, não, vou esperar entender a vida para começar a viver. Bom, acho que não vai rolar. É verdade. Bom, eu falei sobre a questão de postar só a parte boa, né? As pessoas verem ali que lindo, a Alice deitada no meu colo, ou eu dando banho, eu trocando fralda, mas eu tenho dito para algumas pessoas que falam sobre isso, né? Sobre a romantização disso tudo, porque não é nada romântico. Eu e Juliana, a gente está, eu acho que enfrentando um dos maiores desafios da nossa vida, porque assim, ontem, por exemplo, depois que a gente chegou do shopping, os dois já chegaram no momento que estavam extremamente exaustos, porque a Alice não parava de chorar e não tinha muito o que se fazer. A gente colocava ela para tentar mamar e pegava e soltava e chorava e ninava e não, e trocava fralda e não era nada disso. E tinha hora que a gente olhava um para a cara do outro, quase começava a chorar e sair correndo, gritando, porque, meu Deus, o que eu faço? E assim, tem que ter uma paciência, uma sabedoria, eu não sei de onde tira tudo isso nesses momentos, porque atravessa demais o emocional da gente. Tem horas que, assim, diante disso tudo que acontece, a gente ele sem saber o que fazer. Às vezes ela fala alguma coisa que seria algo natural a ser lidado, ou eu também. Daqui a pouco a gente já está discutindo. Mas por quê? Porque a gente chega um momento que a gente extrapola todos os limites da gente. Então, assim, ter um filho nos momentos que as coisas estão mais calmas é maravilhoso. Hoje eu botei uma foto aí que a Juliana me deu, eu tirei a roupinha que ela estava usando, porque eu já tinha escutado alguma coisa que a barriga com a barriga quentinha, às vezes dá um certo conforto ali, e ela pagou, e eu também. A Juliana tirou uma foto depois, foi bonitinho e tal, mas os momentos que ela tá chorando e a gente não sabe o que fazer, isso é muito difícil mesmo. É desesperador. É porque eu acho que as pessoas criaram uma narrativa de que você tem que amar o tempo todo. Uhum. Então, tá ali a criança chorando há horas, você quer dormir, porque em geral não se dorme, você sabe bem disso. Eu já E não sei você que está dormir já vai fazer estressado um porque mês. você tem os seus assuntos de casa, do trabalho, e tem horas que você adoraria fazer essa criança voltar pro útero. E Uhum. isso é normal. Você não é obrigado a amar o tempo todo. Tem horas que você fala, ai meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Você é um ser Sim. humano, você não é uma máquina. Aham. Eu lembro uma frase que eu vi de uma paciente que eu gostei muito, que ela falou assim, olha, eu amo a minha filha, mas eu não sei se eu tô amando ser mãe, não. E é isso. Porque ninguém ama nada o tempo todo, nem a si mesmo o tempo todo. Tem horas que você Sim. fala, meu Deus, como é que desliga? Eu não aguento mais. E é isso, é parte do processo. A gente não vai ter esse amor todo, essa coisa, vai tirar foto para Parmalat ou qualquer coisa do tipo. Não vai ser assim. Vai ter momentos assim. Tem momentos maravilhosos do processo de paternidade e maternidade. Mas tem momentos que, se a gente pudesse, eu acho que a gente ia comprar cigarro e não voltava. Eu entendo Uhum. algumas pessoas que fazem isso. Não Sim. concordo, mas eu consigo entender. Só que esse é Pois o é. problema, porque aí entra a questão da responsabilidade. O que te mantém ali não é só amor, é o compromisso que você assumiu, em primeiro lugar, com você, e em segundo, com os outros, em exercer aquilo. Por isso que somos todos adotados. A biologia, nessa hora, não serve para absolutamente nada. Nada. Se não houver esse comprometimento, se não houver envolvimento, você é só um reprodutor. Uhum. E isso um doador de sêmen também é. Ser pai e ser mãe tem muito mais uma questão ali de compromisso.
de você assumir uma relação. E por isso que eu tenho hoje um paciente que ele é basicamente um pai solteiro. Sim. Porque a criança fica na casa dele, ele que paga tudo, e final de semana, alguns, ela fica com a mãe, a criança. E é um excelente pai, é uma figura incrível. E é isso, existem. Eu sei que não é a maioria, eu sei que não é o mais comum, porque por experiências pessoais eu sei muito bem sobre isso. Sim. A maioria de pais que a gente tem são pais merdas. Quando conseguem, são pais que pagam boleto. Mas exercer a paternidade, já que é o tema que você está propondo, é um puta desafio. Sim. E a gente faz como dá. Uma paciente recentemente me perguntou assim: deve estar sendo muito difícil para você terça e quinta ter que ir para o consultório, né? Eu falei: não, são os meus momentos de descanso. Porque é exatamente isso. Eu não consigo mais me desligar do compromisso quando eu estou dentro de casa. Porque assim, eu estou aqui com você, mas já estou ouvindo o chorinho de lá. Ah, eu estou tranquilo com isso? Não, daqui a pouco eu vou lá. Não é ver o que está acontecendo com a Alice. Ela está com a mãe, está tranquilo. Mas ver se Juliana precisa dar uma descansada. Porque hoje eu fui no mercado, levar o carro para lavar, fazer algumas coisas que não podem parar. E aí no revezamento um fica e o outro vai. Só que nesse momento, como a gente brincou aqui, eu não posso. A natureza só permite que ela amamente. Então fui eu. Só que assim, daqui a pouco eu já sei, eu preciso pegá-la um pouco. Juliana já deve estar com os nervos à flor da pele. Então, Rafael, terça e quinta, talvez o primeiro dia, sim, mas depois eu comecei a entender que não, tá tudo bem. Eu já fazia o que eu já fazia antes, mas eu tenho a compreensão de que assim, não, aqui eu consigo estar tranquilo, um pouco, descansar, porque quando eu volto para casa e acordar 4, 5 vezes à noite, às vezes não conseguir parar para assistir televisão. Eu estou com um evento marcado para poder fazer, que é a imersão em dependência química, e eu ainda não fiz, não aprontei a minha palestra. Eu quero levar algo relativamente inovador, que vai me dar um trabalho, porque eu vou precisar de editar coisas aqui. Então, caramba, quando é que isso para? Não para mais. Como você falou, em algum momento a gente olhou um para o outro e falou assim: vamos, vamos, é isso. Está fechado, vamos para esse compromisso. E é o compromisso para a vida toda, enquanto eu for vivo. Uma das coisas que aqui em casa eu nunca mais conheci é o silêncio. Sim. Não existe mais aqui em casa silêncio. Eu trabalho, assim como você, o dia inteiro, e num passado remoto, eu terminava de trabalhar e poderia botar qualquer coisa na TV que eu não iria assistir, mas que a TV ficaria ali fazendo barulho, porque eu estaria dando uma aliviada, né, no cérebro. Hoje em dia, se eu quiser isso, eu tenho que primeiro disputar com a Giovana na TV, aí tem a Jéssica que está cansada com o Dante, então tem que dar um suporte mínimo para a Jéssica, tem o Dante que quando vê que é colo, enfim, silêncio, essa fase assim de vou relaxar. Assim como não tem para Jéssica, que fica full time com o Dante Sim. e é extremamente estressante, desgastante, que ela tem horas que eu olho para ela e dá vontade de socorrer, chamar o SAMU, né? Assim, porque ela tá. Eu ia te perguntar isso, o que você sente, porque assim, às vezes eu olho para a Juliana assim, dá vontade de pegar no colo e falar: não, vem aqui, deixa ali se chorando um pouquinho que eu vou pegar você no colo um pouco. Porque eu vejo ela numa condição, às vezes, extremamente cansada e às vezes ela bota para fora no choro mesmo. É, porque assim, aqui a gente fez um acordo em que a Jéssica não está trabalhando e tem ficado com o Dante e eu estou trabalhando. Então, obviamente que eu tenho que me dedicar um pouco mais ao trabalho. E acaba que assim, eu fico cansado, você sabe que o nosso trabalho ele tem um desgaste mental absurdo. Sim. E a Jéssica tem um desgaste mental e físico, porque E ela está sendo físico. literalmente sugada. A Aham. Jéssica emagreceu muito por causa da amamentação. Então tem A horas Juliana que eu também já fico pensando emagreceu dessa. como propor algo que ajude a ela a dar uma aliviada de tensão, mas infelizmente não tem muita opção, porque não tem como tirá-la
do Dante, porque ele precisa, né, ser amamentado. Não tem como... Enfim, é uma situação de impasse muito grande. Então, o que dá para fazer, às vezes, é, sei lá, ver um pôr do sol, ir tomar um sorvete. O que dá para fazer, a gente faz. Mas é muito Aham, mais limitado com uma criança, né? sim. Teve uma pergunta aqui, eu não sei se você viu, mas eu Eu achei acho que eu vi, da interessante. hereditariedade? É, Cadê? Eu perdi, mas vocês acham que historicamente essa eu vou paternidade ler aqui para você. existe há Vocês quanto acham que tempo? historicamente essa paternidade existe há quanto tempo? Porque me parece meio hereditário esse negócio de o filho é da mãe. O que você acha disso aí? Cara, eu não consigo dizer, precisar um tempo, né? Quanto tempo existe isso, mas eu acho que esbarra um pouco sobre aquele vídeo falando da mudança de modelo de família que eu fiz recentemente, não sei se você lembra, que eu falo justamente disso, né? Porque os modelos vão se criando ao longo da sociedade e é lógico que cada mudança, quando a gente está falando de uma sociedade nessa magnitude, envolve um processo. E muitas vezes esse processo é muito longo. E como ela está falando do período de avós, que abaixo ela falou assim, não é algo, sei lá, que eu veria meus avós pedindo licença paternidade igual a vocês. Então, assim, o que se tinha num passado não muito distante era exatamente isso, né? Mais uma vez, porque o outro vídeo teve polêmica, alguém falando sobre uma fala machista. Gente, eu estou falando de uma constatação de algo. Era assim que funcionava e ponto. Os pais iam para a rua trabalhar, botar dinheiro dentro de casa, e as mães eram as donas de casa, cuidando dos filhos, cuidando para que a comida estivesse pronta, que o lençolzinho tivesse dobrado, a roupa lavada. Era assim que funcionava. Se é certo ou não, não sei. Mas era assim. E um processo foi acontecendo, no qual eu, pelas coisas que eu já li, eu imagino que tenha muito fundamento isso, né? O capitalismo, todas as coisas que envolvem os custos dentro de uma casa e as mulheres também brigando por essa liberdade, todo esse processo no pacote e aconteceu. A mulherada vem para o mercado de trabalho, e eu acho que isso acaba impactando nesse lugar que hoje a gente está falando aqui também de ocupar, porque não tem mais essa mulher que antes tinha para cuidar da casa dos filhos. E eu acho que isso faz a gente se coçar um pouco, pelo menos eu acho que na minha visão. Eu acho que antes não tinha nem esse espaço para se olhar. Era assim, tá tudo certo, vamos no automático. Só que agora não, cadê as mulheres que também estão trabalhando tanto quanto nós? E eu acho que eu, pelo menos, penso, eu me sinto incomodado com isso. Porque ela trabalha tanto quanto eu, e é isso, enfim. Fala aí, o que você ia falar? eu acho engraçado que as pessoas falam de família como se fosse um dado da natureza, como se fosse uma árvore, né? Você planta, ela cresce, dá fruto e é assim. Aham. A família é uma invenção, né? Invenção pela necessidade. E cada cultura, cada povo foi criando esse agrupamento de pessoas à sua maneira. Mas a família que a gente tem hoje é uma coisa muito recente. Porque passa por questões econômicas, por questões culturais, por vários aspectos. E aí a gente teria que fazer um estudo quase antropológico para falar disso. Mas o que Gosto disso. importa é destacar que a forma de família que a gente tem hoje, ela ainda é atravessada muito por um aspecto religioso. Uhum. E o aspecto religioso, se você vê qualquer videozinho na televisão ou na internet, ainda coloca o homem nesse lugar de macho alfa e a mulher abaixo do homem, principalmente em alguns recortes específicos religiosos. E isso gera um impacto de impasse, porque a realidade não permite isso. Né? Então, assim, ok, quem quer e quem pode viver dessa maneira, desse modelo, vai lá, vai ser feliz, tá tudo certo. Mas não é todo mundo que quer e pode, porque, obviamente, a realidade se impõe e hoje
é raríssimo quem pode hoje ter uma pessoa só trabalhando para sustentar uma casa. E não é só por gosto, às vezes é por necessidade. Então, assim, tem muitas coisas que atravessam isso. E eu acho que aí tem um aspecto que eu acho que a psicanálise ajuda a pensar, que quando as mulheres adquiriram mais poder no campo social, elas também questionaram esses homens. O que é ótimo, né? O que gera essa reflexão e gera muito desconforto para muitos homens que estão aí batendo cabeça, sabendo o que é ser homem, achando que vai ter uma resposta no Google. Esse é o ponto. Hoje, o que é ser homem? O que? Mijar no poste, cuspir no chão, coçar o saco? Vai ser isso que é ser homem? Se for, ser um homem merda, para começo de conversa. E não vai dar conta de ter uma dinâmica no século XXI. Simples assim. Você vai ter que procurar um local lá para você viver na selva. Não vai rolar. A famosa Terra 2 que o Forbes tanto fala, né? Esse mundo atual que estamos vivendo. A relação é horizontal, não é mais vertical. Homem e mulher estão completamente nivelados em termos de funções e direitos, mas completamente diferenciados em suas estruturas. Nós não somos iguais. E eu estou pensando aqui, já que você falou sobre a horizontalidade, talvez esse seja talvez essa seja uma das grandes dificuldades de alguns homens ocuparem esse lugar, né? Do qual a gente está falando aqui. Porque, assim, e aí não tem a ver com idade, porque dependendo do que foi passado de valores nas relações primárias e tudo mais, ou em algumas relações sociais, e não faz uma terapia para se questionar, não faz um trabalho para ter um olhar diferente, mas só remando ali com a maré, vai indo embora, dando continuidade a algo que não é mais compatível com a nossa atualidade. E o que é pior é porque muitas pessoas, homens e mulheres, estão tentando seguir um modelo que eles mesmos não sustentam. Que eles não têm condições ou recursos para dar conta. E aí vive numa frustração, num lamento, num sofrimento que eles mesmos produzem, quando eles poderiam simplesmente reajustar a rota e descobrir uma nova forma de se colocar como pais, como homem e mulher. Porque é isso. Tentar seguir cartilha e ficar exigindo que o outro também siga é só fazer pacto com o sofrimento. Dando uma quebrada na seriedade aqui, qual foi o primeiro momento que você se viu como um banana, assim, chorando de graça na frente de alguma atitude que o Dante tenha feito? Eu tenho meu fresquinho, mais recente. Eu sou chorão. Você sabe disso, que eu sou chorão. Quando o Dante nasceu, eu me emocionei, assim, mas não, eu achei que eu ia chorar muito. A minha sogra achava que eu ia desmaiar. Eu nunca achei que eu desmaiaria, não é meu perfil. Eu ia desmaiar também. Mas eu só enchi o olho d'água quando aconteceu o parto e passou. Logo em seguida, eu acho que eu assumi essa postura muito resolutiva. O que tem que fazer? Né? E aí, a emoção ficou para depois. Quando ele sorriu para mim, eu me emocionei muito. E tem momentos, sabe assim, eu acho que, pelo menos comigo, tem horas assim do nada que eu tô ali vendo uma televisão ou falando alguma coisa e paro e olho e vejo, sabe assim, o meu filho ali. E aí é como se o mundo desse um pause. Nada mais, eu tô vendo nada, não sei o que está acontecendo, eu tô ali imerso naquele momento. Então eu tenho momentos, eu não consigo te precisar um. Eu tenho momentos em que eu falo, caraca, eu sou pai. Porque também, assim, não sei você, mas tem horas que eu tenho que lembrar que eu sou pai. Porque esquece. Uma coisa que pra mim eu ouvia muito, até mesmo antes tem sido mais difícil porque eu tô em casa bastante, mas isso acontece quando eu tô no consultório, mas aqui em casa não dá pra esquecer ainda não. Não, tem horas que eu falo, é meu filho, né? Não é porque eu esqueço a existência, mas eu esqueço que assim, eu sou pai, entende? Assim, é uma coisa que eu não sei explicar, não. Mas uma coisa que para mim é muito... Eu sempre achei muito curioso, porque quando você for pai, você vai entender. Quando você for mãe, você vai entender. Que coisas mudam.
Olha, Aham. mudou porcaria nenhuma, eu continuo mesmo, falo um monte de bobagem, penso um monte de bobagem, faço um monte de bobagem. O que muda é que agora eu tenho mais um compromisso e tenho mais uma relação muito feliz, muito amorosa e que me realiza quando ele fica em pé, quando ele desce do sofá sozinho, quando ele dá uma gargalhada. Não tem uma coisa mágica, assim, ó, oh, meu Deus. Não, tem momentos, momentos mágicos, mas não uma mudada olha, mudou minha personalidade, agora eu sou outra pessoa. Não. A pergunta que eu te fiz, né? Que eu vou responder por mim agora. No parto, eu chorei muito, muito mesmo. Acho que porque eu estava muito tenso. Na hora que a Alice chegou, foi a hora da catarse. Porque eu falei, mas não foi exagero. Eu fui fazer xixi umas 15 vezes real, assim, toda hora vou ali e volto, vou ali. E Juliana, já desesperada, para onde esse cara vai tantas vezes? E a enfermeira ou técnica de enfermagem estava ali, já me chamando a atenção, porque eu saía toda hora. Eu falei, minha filha, eu preciso ir no banheiro, não tenho culpa se eu tô com vontade de fazer toda hora. Mas assim, Alice já aqui em casa, e o dia a dia acontecendo. O dia que, para mim, eu desabei ali pela primeira vez, foi quando eu até te mandei, né? Eu arranho um pouquinho no violão e tal. E aí, quando eu toquei a música que é a música que eu costumo cantar para ela, que o nome da música é Pai de Menina. Não, não foi essa música. Acho que foi uma outra música, mas que também falava de uma relação. E aí ela chorando, chorando, chorando. Quando minha voz começa a aparecer, porque estava só no violão, ela vai, para e começa a procurar. E ali precisei de um tempo ali para me recompor e me restabelecer. Porque eu acho que acaba esbarrando um pouco, você falou do sorriso, mas eu acho que onde pega é justamente a interação, né? E cada um vai interar com o outro de uma forma. E eu me lembro que, assim, apesar de eu ter esse nervoso que eu falei da barriga grande de mulher grávida, eu de vez em quando eu pegava o violão e ficava tocando próximo da barriga. E eu acredito que isso tenha ficado alguma coisa, né, de Com identificação. certeza. Mas eu tenho isso que você falou também, você usou uma palavra aí que é resolutivo, né? O jeito de resolver coisas. Eu acho que eu fui resolvendo, resolvendo. Eu acho que eu desabo um pouco é quando eu baixo a bola. Quando eu paro, tipo assim, já fiz tudo que eu tenho que fazer no dia, aí eu paro e um momento muito marcante do meu dia com a Alice, que para mim é um momento que mais me pega ali, que por vezes eu escorre aqui uma lágrimazinha, mas é coisa rápida, porque ela nem dá tempo, porque ela começa a chorar logo depois de mim e rouba a cena. É quando eu e Juliana a gente tem um combinado de que ao longo da madrugada eu troco a fralda, eu limpo e aí dou para ela amamentar. E aí, assim, eu sempre vou, eu troco e tal. Mas quando é de manhã, que aí, assim, já é 7, 8 horas da manhã, que já era a hora de acordar, e a cortina dela chegou hoje, estava sem cortina no quarto dela, que inclusive é a cortina dela, não é minha. Eu Aham. comprei uma story para ela, gente. Fãzão. E assim, a claridade da janela pega exatamente no trocador dela. E ela tá ficando com os olhinhos clarinhos já, né? Porque eu e Juliana, a gente tem olhos claros, então ela já tá começando a ficar com os olhos próximos do nosso. Então é a hora que ela tá acordando de verdade, com aquele olhão arregalado, e é a hora que eu vou conversando com ela e ela para. Cara, aquele momento ali para mim é o mais mágico do dia. É a hora que eu paro e é aquele momento meu e dela. Tem sido assim, todos os dias. Acho que eu nunca nem falei isso para Juliana ou para ninguém, mas é aquele momento meu e dela de maior troca. Tem a marcação disso, né? A gente já está É. quase uma hora aqui. Dante está dormindo? Tá. Deve estar acordando agora, porque tem pouco tempo que ele dormiu. Ele dorme 40 minutos, aí Eu acorda ia e vai até falar, 9 e eu ia pouca, falar 10. para antes da gente finalizar, a gente mostrar para a galera, né? Pô, não sei se dá. A Jéssica deve estar assistindo Eu aí. Se também ela não estiver sei, assistindo e eu tô puder vendo, trazer não o sei se a Dani, Alice eu tô no tá consultório. dormindo, tá dormindo. Tá Jéssica dormindo. acabou de botar que tá dormindo.
Que pena. Na próxima, quem sabe, a gente faz uma outra É. quando passar um tempo. Agora, Ué, tá tá acordadão acordadão? aqui? Traz ele aqui, amor. Se puder. Uma coisa que você Eu falou, vou ter que buscar Alice. Porque acho que Juliana não tá vendo a live. no dia do parto, a minha preocupação, porque a gente vai para aquela salinha e elas vão se preparar lá para cesárea, a minha preocupação era a Jéssica. Eu ficava agoniado. Aqui, ó, tá vindo aqui. Vem cá. Vou aproveitar, me dá um minutinho. Vai lá, vai lá. Ó, primeira live da vida. Por isso você tá com essa camisa aqui, ó. Futuro youtuber. Será que vai virar youtuber? Hein? Vai virar youtuber? Mas a minha preocupação era com a Jéssica no parto, assim. Eu fiquei muito agoniado de ficar longe dela. Você gostou da live, filho? Ó lá. Ó, tá vindo a Alice, hein? Mas a Alice vai participar da live dormindo. A Alice tá tirando o cochilinho dela. Você devia ter tirado o cochilo, né? Você devia ter tirado o cochilo. Um cochilo. Olha lá a Alice lá, ó. Olha lá o tio Rafael e a Alice. E aí, cara? Oi! Filha, aquele ali é seu Dindo. Olha lá. Minha filhada. Sua prima. Você vai ensinar as coisas boas pra ela, não vai? Eu acho que não sei, né? Eles têm cara de Se que vão depender fazer do muita dia e merda. do pai, eu acho que não. Agora sim, estamos caminhando para o fim com bebês no colo. Como vai a vida sexual? Não, ainda não tá liberada. Se prepara, porque o período é longo de interdição. Eu acho que a médica pode até liberar, mas acho que o processo aqui ainda vai demorar para acontecer. E esse é um ponto importante, porque tem a questão da parte fisiológica, tem a parte psicológica, e agora vocês têm, ó, companhia. Uhum. É, Ela era muito. O Dante era muito de chupar dedo? De botar a mãozinha na boca no era, início? chupava dedo, sim. Ele não gostava de chupeta, a gente deu, ele não quis, até hoje ele não gosta de chupeta. Ele hoje bota qualquer coisa na boca, né? Chinelo, ração. Isso não é problema. Ele não tem problema de mastigar. Mas, assim, ele é mais de fazer bagunça mesmo, igual de uma zona. Eu vou devolver ele pra Jéssica, porque senão ele vai destruir tudo aqui. Dá tchau lá pro pessoal. Tchau, dá tchau. Tchau. Tchau, moleque. Bate palma, bate palma. Então, tchau. Bate palma. E... E ele não era muito chorão nessa fase que você tá aí, não. Ele tá chorão agora. Agora você tá falou puxado. que ele tá bem chorão. Eu acho que assim, o problema dela, eu tô começando a achar que já é a cólica. Porque eu comecei a perceber algumas coisas, tipo quando a gente dá um remedinho que o pediatra passou, que é o Milicon, demora um pouquinho e ela começa a soltar os gases. E aí Pode ela ser. começa a se aliviar um pouco. E essa fase é muito dura porque a gente não consegue ler muito a criança. A gente não tem essa capacidade de saber muito o que está rolando. Então a cabeça fica mil. Mas daqui a pouco vocês começam a decodificar tudo e a interpretar, que é fundamental. A interpretar é a parte importante. É isso, né? Mas acho que o pessoal está falando aí, façam outras lives. Eu acho que assim, os desafios vão acontecendo, a gente volta aqui para trocar com vocês. Eu vinha falando que eu queria em algum momento fazer isso e para mim é uma alegria do caramba poder fazer isso com o Bruno, porque como eu botei lá, né, eu confesso para vocês aí que na verdade eu estava em casa e aí eu fiz a arte lá, né? E aí eu perguntei para ele, você vai fazer o que amanhã às 7h30? E mandei a arte pronta. Vamos? Aí ele, amanhã, vamos fazer hoje. Então é isso, porque assim, eu botei lá amigos, psicólogos e agora pais. E a gente, nós somos amigos
de verdade, muito próximos, e a gente está encarando essa fase num período muito próximo um do outro, né? Ele um pouquinho, acho que 10 meses talvez à frente, mas a troca enquanto amigos já existia, a troca como psicólogos sempre é bem importante, e agora a troca como pais. E não é à toa que eu escolhi, junto com Juliana, para ele ser padrinho dessa pequena. É isso. Estamos juntos nessa aventura e jornada também, né? Entre tantas outras, essa é mais uma. E vamos encarar de frente. É isso. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com você e a Alice e com todos aí que participaram. Dá tchau, filho. Tchau, Dante. Fala tudo. Aproveita e fala tudo se você quiser falar mal de mim. Depois eu não boto você mais na live. Quando você começar a falar, eu não boto você mais na live. Valeu, gente. É isso. Boa noite aí, bom final de semana. Até a próxima. Valeu. Até.